Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, que é o nosso podcast sobre saúde mental. Os transtornos psiquiátricos, como a gente sabe, são bastante estigmatizados. Essa, inclusive, é uma das principais motivações pelas quais a gente fez esse podcast. Mas se a gente tivesse que eleger algum transtorno que sai um pouquinho desse estigma, seria a depressão, que ela é muito mais conhecida, sai muito mais nos veículos de imprensa, tem gente famosa que fala que tem, enfim, e até viram militantes, né, sobre a depressão. Mas a depressão volta a ser um certo tabu quando ela passa a ser em crianças e adolescentes. Adolescentes um pouco menos, mas quando chega na criança, às vezes a pessoa imagina que nem exista, né, depressão na criança. Mas alguns estudos estimam que tem uma prevalência de 1 a 3% na infância, e isso vai crescendo muito conforme os anos passam, até ela ser uma coisa muito prevalente, né, na adolescência, e o suicídio é uma coisa muito, muito importante ligada à depressão muitas vezes, e segundo a OMS é a segunda causa, né, de mortes entre os 15 e os 29 anos, e uma das principais causas entre 10 e 19 anos. A Sociedade de Pediatria de São Paulo lançou a campanha Maio Amarelo para conscientizar sobre a depressão especificamente de crianças e adolescentes. E para falar com a gente sobre o assunto, está aqui com a gente hoje a doutora Cristiane Geraldo Folino, que é psicóloga e psicanalista, membro do Departamento Científico de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Luiz. Prazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né, para dar essa entrevista. Vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. A primeira pergunta é até um pouco retórica, mas acho que ela vai dar o início da nossa conversa, né? Criança pode ter depressão mesmo? Então, pode, Luiz, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado de saber o que é depressão. A depressão, ela pode ser confundida com várias outras questões, né? Então, pode, desde um bebê até uma criança mais velha, chegando a um adolescente. Então, talvez isso seja uma novidade para muitos, né? Sim. Os bebês também podem ficar deprimidos. É lógico, a partir de uma característica bastante específica e particular, sim, mas eles também ficam. Sim. E a gente pode dizer que, sabendo que até bebês, né, podem ter quadros de depressão, imagino que ele seja um quadro um pouco diferente da depressão que a gente conhece nos adultos, né? Tem um pouco que a gente possa falar sobre qual seria essa diferença, né? Ou algumas diferenças? Então, a questão do bebê, né? Os bebês, as crianças muito pequenas, né? Elas estão sempre muito ligadas ao psiquismo, à mente dos pais, né? Então, todos, né? Isso não é uma questão patológica, isso é uma questão de desenvolvimento e de maturação, né? Então, eles podem reagir a algumas questões da dinâmica da família, né? Não, às vezes, especificamente de um ou de outro pai, mas, às vezes, da dinâmica. E, às vezes, pode ser fruto, né? Essa depressão do bebê pode ser fruto de uma depressão materna, né? E que não foi ajudada por um terceiro, quer dizer, não teve um terceiro para ajudar, né? No caso, o pai ou uma outra pessoa, né? Que possa fazer essa intermediação do contato entre o bebê e a mãe muito deprimida. O bebê pode reagir se afastando do cuidador primordial, principal, né? Ele evita o contato. A característica da depressão no bebê, ela é muito uma evitação de contato, né? Então, ele olha menos, ele tem uma questão de evitar o contato, ele foge do olhar, né? Sim. Ele tem, por exemplo, em crianças de 6 a 8 meses, as crianças têm um comportamento que é muito comum, que é estranhamento, que é angústia frente ao estranho, né? Melhor dizendo, né? Então, não é o cuidador primordial dela, ela estranha, isso é normal, sim, claro. De 6 a 8 meses. Em crianças deprimidas, isso acaba não acontecendo, né? Acho que é importante dizer, Luiz, né? Tudo que a gente fala enquanto sinal, né, neste campo, né, da psicopatologia, ele precisa ser bem compreendido. Sim. Quer dizer, não é porque tem um sinal que a gente vai fazer logo uma equação rápida. Sim. Bom, tem o sinal, logo tem a patologia, né? A gente não trabalha dessa forma, né? Então, por isso que sempre quando a gente fala sobre sinais, né,
sinais de risco, sinais indicativos, são sempre mais orientadores, né? Sim. E não taxativos, nunca taxativos. Claro, né? claro. E, doutora, imagino que seja muito difícil para pais e pessoas próximas que convivem com crianças, assim como acontece, na verdade, na depressão com adultos também, que seria aquela distinção entre algo que realmente, a partir disso, eu devo procurar alguma orientação ou alguma ajuda profissional, ou não, isso é uma fase normal dessa fase, né? Existe algo que ajude nesse sentido, né? E aí pode ser até mais falando em crianças e adolescentes, não só especificamente em bebês, né? Então, uma primeira diferenciação que a gente tem que fazer e que é fundamental é diferenciar a tristeza da depressão, né? São quadros parecidos, mas eles não coincidem, né? Então, toda tristeza, né, ela é um afeto. Então, é um afeto como alegria, né? Como qualquer outro afeto humano, né? Tem muita confusão no meio, na nossa cultura, né? Uma pessoa mais triste, logo é taxada, né, de deprimida. Sim, né? é uma palavra que se usa, né? Tô deprimido. Muito, né? Caiu na boca do povo, Sim, né? Sim. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. E a gente, como profissional de saúde mental, a gente já tem alguns anos, né, ficado bastante preocupados, né, com essa patologização dos afetos, né? Então, uma tristeza, ela precisa ser vivida. A depressão, uma coisa que eu também não falei, mas eu acho que preciso marcar aqui, a depressão, ela tem várias manifestações e ela é vista de várias formas. Sim. Não tem um discurso unívoco Sim. a respeito dela, né? Então, muitas vezes você vai ler sobre depressão, você vai ler algumas coisas que não vai ter nada a ver com o que eu vou falar aqui, né? Só Sim. mais os sinais, né? Sim. Que se coincidem, né? Sim. Mas a depressão, a partir do ponto de vista que eu posso te dizer, ela é uma dificuldade no processamento de perdas. Né? Então, pode ter a ver também com uma questão biológica, mas esse não é o ponto de atenção máximo meu, por exemplo, e de muitos profissionais que trabalham, né, nessa área, né? Sim. Então, se a gente pensa que a depressão é dificuldade, né, ou um impedimento de processamento de perdas, né, e separações, né, a gente vai olhar para a depressão de uma outra forma, ou de uma forma bastante particular, Sim. né? Então, qual que é a diferença, né? Então, para voltar aí à questão, qual que é a diferença, né? A tristeza, ela precisa acontecer. Então, se você tem uma perda, uma separação, uma perda importante, né? O certo é você ficar, certo entre aspas, Sim, né? sim. O que a gente julga que é mais interessante, né? É ficar triste. Sim. Né? Na depressão, o que acontece, né? Tem uma dificuldade desse processamento acontecer, né? Então, se a tristeza se cronificar, vamos dizer assim, né? Se aumentar, se não passar com o tempo e for afetando a vida daquela pessoa, né? Seja ela um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, né? A gente já fica um pouquinho mais preocupados, né? E aí a gente vai olhar com mais cuidado ainda, né? Então, tem uma questão de um acompanhamento na observação, né? Não é que é ou não é logo de cara. Sim. Você não olha para um fenômeno desse e fala assim, isto é uma tristeza. Não, isto é uma depressão, né? Você vai um pouco acompanhando e vai vendo se as funções da pessoa, né, estão intactas, né? Se ela pode usar, se ela tem uma flexibilidade enquanto defesa, né? Como modo de viver, ou se ela está mais engessada, com dificuldade, né, de usar aquilo que ela tem. Sim. Isso eu estou dizendo desde o bebê, tá? Sim, Que a gente tem hoje um olhar para a criança pequena e para o bebê bastante diferente do que a gente tinha anos atrás. Então, hoje eu posso te dizer que um bebê deprime. Há um tempo atrás a gente não sabia nem, né, quais eram as competências do bebê. Sim, sim. Era quase um ser unicamente passivo, digamos. A gente só tem que criar ele e ele vai indo até um momento em que ele vai ser um ser ativo. Isso, ele não é. Ele não é. Ele é extremamente... Tem uma abordagem que fala o bebê competente, né? Ele é um bebê bastante competente, né? Só que ele precisa de alguém que o ajude
a usar e a incrementar essas competências, né? Então, quando a gente pensa na questão da depressão, né, ou da saúde mental como um todo, a gente necessariamente precisa pensar como essa criança vai desamparando, né? Sim. Que é o caso, às vezes, né? Ela vai se desamparando. O que a gente não estou aqui, né, em nenhum momento, e eu trabalho em pró de não culpabilizar pai e mãe. Sim. Né? A coisa é um pouquinho mais complexa. Sim, claro. Um pouquinho, né? Para ser, sentiu um pouquinho mais. Por isso, sempre que a gente fica com um pouco de delicadeza quando a gente vai tratar deste tema num grande público, sim, né? Sim. Porque não é essa equação também, né? Não é que o pai e a mãe falharam, né? Como se fosse vontade própria. Por vontade própria, eu não dei aquilo. Ninguém, em sã consciência, né, vai fazer isso com os filhos, né? Mas tem umas esferas que a gente não tem acesso. Que nem a gente sabe da gente, né? E no contato com os filhos, isso aparece. Doutora, você mencionou a questão da perda, né? E de uma criança que vai sendo desamparada como um fator que pode ir levando, né? E desembocar numa depressão. O que faz parte do ambiente, né? Normalmente faz parte do ambiente de uma criança e de um adolescente que entra nesse grupo, né? Das coisas que podem ir funcionando como fatores que podem levar a uma depressão. Então, a gente não põe um acento em algo, né? Especificamente que os pais façam, né? Conscientemente ou dando uma ênfase no sentido de não fornecer algo que eles tinham que fornecer. Sim. O que a gente pensa normalmente é algo um pouco mais global, né? E específico em cada caso. Então, quer dizer, para cada paciente, a gente observa a situação como um todo, né? Agora, o que a gente pode dizer atualmente, né? Uma das questões, a gente tem uma sociedade, né? Na qual não está nem preparada e nem atenta aos sinais, né? De tristeza, minimamente, né? Das pessoas, sim. Né? Todo mundo está sempre muito feliz, sim, não é? Sim, o Facebook, todas as mídias, né? A gente tem muito um acento, né? No que foi convencionado dizer, né? Imperativo da felicidade e sucesso, sim. Né? Quer dizer, você tem que estar feliz sempre, isso é impossível, né? A gente tem estados de felicidade, momentos de felicidade, mas não algo, né, contínuo, isso não existe, né? Isso é impossível de acontecer para o humano. E o sucesso também, né? Quer dizer, você tem que sempre ser muito bom, né? E muito rapidamente, né? Então, uma questão que preocupa a gente atualmente na infância e na adolescência é a visão de processo foi completamente destruída, né? Então, você tem algo que muitas vezes parece que tem a ideia de cair do céu, despencar, né? E não a construção paulatina, como tudo na vida precisa, né? Então, para poder te responder, eu fiz aí um caminho, né? Mas na nossa sociedade, a gente tem uma intolerância, né? A tristeza, alguns afetos, né? Que não são de felicidade, sucesso, né? Eu preciso sempre ter tudo muito rápido. Como é que eu tô triste se tá todo mundo feliz, né? A minha amiga foi pra praia, eu tô aqui trabalhando. Né? Isso nem quer dizer que a pessoa que ela tá vendo como um exemplo de que tá feliz, nem quer dizer que aquela pessoa está de fato feliz. Não. Muitas vezes pode não estar. Mas ela parece estar. É isso que importa, né? Quer dizer, isso que importa para a nossa sociedade atualmente. Então, a gente criou uma total intolerância, né, a algo que nos faz doer, né? Então, quando a gente fala perdas, né, e separações, essas coisas doem, né? E a gente criou uma intolerância a esses estados, né? Então, a tolerância à frustração, né? A gente não aguenta muito as frustrações. Isso eu estou falando dos adultos, mas você pode imaginar como é que se constrói psiquismo assim, né? A criança, ela tem a constituição do psiquismo que ela é dada até a adolescência e, né? Não é algo que ela nasce com, né? Então, ela precisa ser construído, né?
Então, na questão da depressão, né, o que vai acontecendo é que vão se criando intolerâncias a algumas coisas, né? E os adultos, ultimamente, têm também estado muito apressados, Sim. né? A criança, desde o bebê, ela precisa de um ritmo, né? Ela tem um certo ritmo, quer dizer, ela não é algo que, então, ela vem... que precisa de toda a impressão do que vem de fora, do adulto, né? Ela vem com várias coisas, ela vem competente também, mas ela precisa, é fundamental essa relação com o adulto, né? Com um adulto mais principal, primordial, que a gente chama, né? E isso... precisa acontecer, né? Então, é nessa relação que vão se fornecendo algumas coisas fundamentais, né? Para aguentar, por exemplo, uma espera, uma mamada que não vem na hora, né? Ela tem uma possibilidade de aguentar um pouco, mas ela não pode aguentar demais também. Então, no começo de vida, isso precisa ser muito modulado, né? E aos pouquinhos ela precisa aguentar a separação, né, daquela pessoa que cuida mais dela, mas tudo paulatinamente, né? Isso é também um processo. Né? O que acontece hoje é que essas coisas estão, talvez, esse é um dos pontos, né? Não é o único, mas estejam atropeladas, né? Não se tem tempo, né? Não dá para gastar tempo, né? E as crianças têm um ritmo, né? Algumas têm um ritmo mais acelerado, outras não. Mas se atropelam os ritmos, né? Até da dupla, que a gente chama dupla mãe-bebê. Né? Sim. Isso que eu até ia perguntar, doutor, porque uma mãe ou um pai, muitos deles, eu imagino que sejam bastante atenciosos com seus filhos quanto a diversos sinais, né? Mas você diria que nessa correria, nessa falta de tempo, ou nesse modo de vida que nós temos hoje, os sinais de saúde mental acabam sendo aqueles que são, se eu vou precisar prestar atenção em uma coisa, é numa febre. Mas na saúde mental é que muitas vezes é o que acaba passando despercebido. Mesmo em pais muito atenciosos. Isso acontece? Isso acontece muito. Na verdade, eu diria que até nos adultos, né? A saúde mental é negligenciada, né? Quer dizer, e a gente tem ainda muito preconceito, como se não fizesse parte, né? Todos nós temos dificuldades, todos nós somos reativos a algumas questões, né? Todos nós, né? Todos nós tivemos, né, desafios, temos desafios, né? Agora, a gente não tem muito um olhar para isso, a gente só se preocupa com isso quando a questão já está grande, né? Então, na tua pergunta, talvez na criança isso também fica muito claro, né? Ou no adolescente, mais ainda, né? Só quando está gritante é que aí a gente olha, né? E também tem uma questão, né? Os pais, nós pais, né? Posso me incluir, né? A gente tem, né, nos nossos filhos, né, uma esperança, né? De que nada vai nos faltar, que eles vão ser muito melhores do que a gente. Vão salvar o que a gente não conseguiu fazer. Né? Então, né? E aí a gente tem essa nossa expectativa, às vezes nos deixa um pouco cegos, né? Então, é muito comum, né? Pais muito cuidadosos, muito presentes, né? Não perceberem que seus filhos estão com dificuldades, né? E, assim, e na adolescência isso também, porque na adolescência ainda tem um problema que a adolescência já é, né? Um momento muito difícil, né? Então, os sinais se confundem, né? Os sinais de depressão, por exemplo, se confundem com uma adolescência normal, né? Em muitos casos, né? Então, eu entendo que a dificuldade é a gente perceber que, por mais esforço que a gente tenha, às vezes algo nos escapa, né? Mesmo com a maior das boas vontades, né? Porque a gente trata não só de questões que a gente conhece, entende? Claro. Tem umas vertentes da nossa vida, né? Eu costumo dizer que tem pedacinhos dentro da gente mesmo que a gente não conhece. Sim, e que podem refletir em outras pessoas ao nosso redor, né? Com certeza. Isso nos nossos filhos muito. Sim.
E, doutora, saindo um pouco da esfera familiar agora, e, digamos, alguém que consiga notar algo e leve para algum tipo de ajuda profissional, né? Você diria que entre os profissionais já é mais conhecido um problema de depressão nessas faixas etárias mais menores, né? Mais jovens? Ou ainda não? Pode haver uma dificuldade ainda, ou até um descrédito de que uma criança possa ter um problema de depressão e uma certa... Um menosprezo, né? Não, isso eu imagino que seja muito comum, assim, alguém levar, não, estou notando uma diferença. E essa pessoa ser desmotivada e desacreditada que aquilo possa ser realmente um problema que deva ser tratado, né? Acho que todos nós estamos aprendendo ainda, né? Tudo isso é muito novo, né? Historicamente falando, né? Eu acredito que essas questões, elas precisam ser sempre tratadas em rede. A gente fala isso agora cada vez mais, né? Isso não pode ser banalizado, não, né? Como tudo que a gente fala muito, às vezes cai numa coisa de ficar muito banal, né? Mas em rede, porque as crianças, elas não crescem sozinhas, né? Elas crescem na família, mas elas crescem na sociedade, né? Elas crescem nas escolas também, né? Cada um com seu peso e sua especificidade, né? Mas eu acho que tem uma dificuldade, sim, né? Mas tem também, pelo que minha experiência, né? Bastante pontual, mas é uma experiência... Talvez tenha em muitos profissionais uma vontade muito grande, né, de se aproximar desse universo de um outro jeito, de ajudar, de fato, de uma maneira mais integral. Né? Então, eu trabalho né, eu sou membro de uma sociedade médica, né, e eu fui trabalhar na sociedade por conta da questão da depressão, né? Então, para poder conversar com os pediatras, né, isso se alargou. Né? Agora a gente conversa com outros profissionais, mas eu acredito que tem aí, né? Todos nós estamos aprendendo a ver algumas coisas, né? Agora, os olhares nunca podem ser taxativos, preconceituosos, né? Muito, como eu posso dizer, muito redutores, né? Acho que o que a gente... O nosso ideal, né, se eu poderia falar ainda de ideal numa sociedade como a nossa, né, é poder ajudar num olhar um pouco mais ampliado para algumas questões, né, de como é que a gente vai construindo, né, de como é que algumas coisas são primordiais ainda numa sociedade como a nossa tecnológica, né, a gente tem ganhos incríveis com a tecnologia, mas a gente se esqueceu de algumas coisas, né? As relações verdadeiras estão esquecidas. E isso não passa despercebido. Isso tem um impacto. Né? Quando a gente pensa nas crianças, pensa nos adolescentes e pensa nos adultos. Sim. E são impactos que acho que eles têm uma... Como você falou, né? A gente percebe eles quando eles já estão muito, muito flagrantes, né? Mas mesmo que eles não cheguem num ponto flagrante, acho que eles acabam tendo um peso negativo ao longo da vida, mesmo que ele não cause uma coisa muito grave no fim da vida, né? Mas ela piora a sua vida, de alguma forma. Com certeza. Isso é fundamental o que você está dizendo, né? E isso passa despercebido, mas não passa sem custo, né? Que é custo psíquico, custo, às vezes, em relação à tua relação com o outro, à tua relação com o teu trabalho, né? Com a tua família, né? Então, por isso que a gente sempre aponta, né? Talvez eu desvirtue um pouco do tema central da depressão, mas é que eu acho bastante importante, a gente precisa pensar em saúde mental, né? Pensar como é que a gente está ajudando as crianças, os adolescentes a crescerem, né? A viverem, né? E não só, né? O que eu preciso fazer para esse adolescente não deprimir ou não ficar muito doente, né? Mentalmente, né? A gente precisa pensar em saúde também, né? E aí, doutora, indo agora para um tema que seria, a gente estava falando, né, o custo, né? Os custos que gera você ter um problema de saúde mental, o que seria o suicídio, né? Que acho que seria o maior custo possível ou o desfecho mais trágico de algum quadro de transtorno mental, né? O nosso primeiro episódio aqui foi sobre suicídio. E aí, o nosso entrevistado, que era o Dr. Carlos Kais, que é da Unicamp, ele falou que
apesar de muitas vezes o suicídio, quando ele acontece, ser um choque, ou havia sinais, ou, mais do que sinais, muitas pessoas expressam verbalmente ou o desejo de morte, né? Claramente, ou algo muito próximo disso, que seria algo como, eu sou um fardo, seria melhor que eu não estivesse mais aqui. Quando se fala em crianças e adolescentes, isso também acontece ou é mais difícil pela idade que eles estão mesmo e pelo momento em que eles vivem? Isso acontece. Eu não sei te precisar em termos de ocorrência, de porcentagem, porque eu não trabalho muito com essas questões de porcentagem, mas isso acontece, né? Tem sinais, né? Então, acho que a gente talvez, né, o que precisa ser mais importante, talvez, numa conversa como essa, né, é a observação, né? Que sinais são esses, né? O que é que tá, né? O que é que a criança está comunicando, que às vezes não é especificamente com uma frase, né? Esse teu exemplo é já de uma frase e que também às vezes passa despercebido, né? Às vezes não tem o devido, não se dá o devido valor, né? Porque eu acho que a gente está esquecendo de algumas coisas. A gente está com muita, né? Não só pressa, né? A gente está com foco em outras questões, né? Então, alguns sinais nos alertam, né? Então, uma criança, às vezes, não necessariamente só muito triste, apática. Esse é o mais conhecido da depressão, né? Mas, às vezes, a depressão aparece pelo seu oposto. Por isso que é tão difícil, né? Às vezes, a depressão aparece por uma agitação, né? Por um mecanismo que a gente chama um tanto maníaco, né? Maníaco no sentido de uma defesa psíquica frente a uma dor, de um jeito bastante característico. Então, a criança, o adolescente, né? Muito comum, né? Eles entram numa agitação muito grande, né? Então, por isso que é muito difícil a gente só falar de sinais, né? Porque um sinal pode representar várias questões, né? E sinalizar vários quadros, não necessariamente o da depressão. Mas talvez o que fosse importante a gente dizer é que, bom, precisa se observar de perto, né? Não dá para a gente entregar para um profissional só, né? E aí eu digo como mãe, né? Que ele vai avaliar. Eu preciso estar perto do meu filho para ver que algo não está bem, né? Então, essas minúcias, nenhum sinal que eu for te dizer, ele vai contemplar, né? Como é que é o meu filho? Né? O meu filho mudou de uns tempos para cá, né? Minha filha mudou, ela está diferente, né? Ela fazia coisas e agora ela não faz mais. Ela gostava de coisas, né? De fazer coisas e não faz mais. Como é que está a minha relação com eles? Né? Como é que eles estão comigo? Né? Então, eu sei que eu vou contra uma corrente, né? De, bom, quais são os sinais para a gente ir, intervir. Talvez, né? O que eu pudesse dizer é, precisa observar, né? Precisa voltar a se debruçar, né? Nas relações, né? Nesse tete-a-tete que a gente chama, né? Até porque, imagino que muitas vezes, mesmo nessa percepção que eu acho que geralmente os pais têm, né? De que o seu filho está de alguma forma diferente, ele mesmo não consegue nomear muito bem isso como... ele está mais triste, ele está mais irritado, está mais eufórico, não está comendo, não está dormindo, que é uma coisa muito objetiva. Mas sabe que algo está diferente, né? E não consegue só colocar aquilo numa palavra. Mas isso pode ser suficiente, então, para ser Eu acho que pode, não para diagnosticar um quadro, mas talvez para trocar com um profissional da confiança desse pai, né? Que isso é também primordial, né? Os pais precisam ter uma rede, né? Não dá para fazer crescer crianças sozinhos, né? A gente não é autossuficiente. Então, para conversar, assim, com um profissional da sua confiança, trocar essa impressão, né? A gente vem trabalhando aí, né? Com os profissionais, né? Para poder também ficarem mais sensíveis a esses outros sinais que não do corpo, né? De uma patologia orgânica lá, que é detectada por um exame, né? Então, isso também é uma longa
batalha nossa, né? Sim. De poder ampliar um pouquinho esse campo de visão, né? A gente não, todos nós fomos caminhando aí, né? Enquanto sociedade para serem bastante práticos, né? Para localizar, para atuar, para, né? Sim. E essas coisas levam tempo, Sim, né? Essas construções levam tempo, né? Sim. Então, uma das questões é, acho que, poder conversar com o profissional que acompanha, né? Sim. Precisa ter um pediatra que acompanha a criança, Sim. né? Até a adolescência, que aí é um Sim. ebiatra. E falando nisso, doutora, a Sociedade de Pediatria de São Paulo fez recentemente em São Paulo, eu não sei o quanto isso ficou conhecido no país, houve 2 casos de suicídio num colégio muito tradicional de São Paulo. A mídia, em geral, brasileira, ela é muito ruim em vários aspectos, mas quanto ao suicídio, até que eu não considero ela tão ruim. E nesse caso saiu, né, em alguns lugares ali, mas fez algum barulho, né? Esses 2 casos no Colégio Bandeirantes. E a partir disso, o Colégio Bandeirantes e outros 2 que já tiveram experiências desse sentido de casos de suicídio entre seus alunos, fizeram um evento. A Sociedade de Pediatria de São Paulo fez um evento com esses representantes, né, desses colégios para ouvir o que eles tinham a falar e dar alguma orientação, né? E você participou desse evento, né? Você sentiu naqueles profissionais, né, nos professores, diretores, né, quem quer que estivesse presente ali por parte das escolas, essa aflição e essa urgência em querer coisas muito... um manual para identificar e algo assim? Ou era algo um pouco mais sereno, né? Então, talvez fosse importante dizer, esse convite para as escolas, ele foi estendido, né? Ele não foi só para o Bandeirantes ou para escolas que tiveram, infelizmente, casos desse tipo, né, ultimamente. Ele foi estendido a escolas públicas, né? A gente teve a má sorte ou o azar de pegar um fim de semana com a greve e aí teve uma reverberação, né? Mas foi um evento muito importante, né? Eu percebi que os profissionais, eles estão sedentos, né? Por uma troca, né? Assim, eu acho que isso acho que a gente tem um ganho bastante grande enquanto profissionais como todo no Brasil, né? Porque a gente está percebendo que sozinho a gente não faz nada, né? Então, eu, na minha área, no meu consultório, eu não faço nada, né? Então, eu vou conversar, eu vou trocar, né? Eu vou escutar o que esses profissionais têm para dizer. Os profissionais da escola, a mesma coisa. Então, eu senti, Luiz, né? Uma receptividade muito grande e uma vontade. Eles estavam muito, assim, muito animados, apesar do tema ser tão difícil, né? Mas eles estavam muito imbuídos, né? No sentido de vamos trabalhar. Sinceramente falando, eu não percebi, né, essa questão de, então, quero um manual, o que eu gostei muito, né, porque a gente conversou muito, as pessoas ficaram, assim, muito tempo num sábado ensolarado, trabalhando com muita vontade, assim, foi muito prazeroso, né, eu falei, a minha fala foi muito bem recebida e as pessoas falavam assim, bom, mas a gente está pensando para além do trabalho, foi um sábado que as pessoas puderam refletir a respeito de algumas questões, né? Não necessariamente só com o foco na depressão e nos casos de suicídio, né? Eu acho que, completando, né, eu acho que o Bandeirantes teve uma coragem muito grande, né? Teve uma coragem, porque a gente sabe que os casos de suicídio na adolescência não foram só no Bandeirantes, né? Então, isso reverberou, né, em toda a sociedade, todo mundo ficou alarmados, né? O que eu acho que precisa, né, é que não só a gente fique com o alarde, né? Eu acho que precisa e a intenção da Sociedade de Pediatria é a gente poder continuar esse olhar aí cuidadoso para algumas questões, né?
E a questão das escolas, né? As escolas também ficam muito sem saber como trabalhar, né? É um tema que impacta a todos, né? Impacta os profissionais, impacta as crianças, os adolescentes, os pais, né? Os pais ficaram bastante preocupados, né? A gente não sabe muito bem como lidar com essa questão, porque neste caso foi um atrás do outro, né? Então, os adolescentes ficaram muito, né? Com o que está acontecendo, como todos nós, né? E eu acho que o que a gente precisa, né? Não é só falar, mas é poder... A gente, como humanos, a gente tem uma necessidade básica, né? Temos várias, mas uma né? É poder dar um certo sentido para as coisas, né? E um ato como esse, a princípio, é sem sentido, né? Então, a gente precisa dizer, a gente precisa conversar, a gente precisa escutar com cuidado, né? Para poder dar um certo sentido para isso, né? A gente se ressente muito das coisas que são muito violentas, muito que a gente não consegue, então... A gente não consegue processar. Então, o processamento das experiências, sejam elas, né, perdas ou não, né, ele é fundamental. Né? Então, num ato como esse, né, vai se reverberando muito. Então, precisa criar, sim, né, canais de escuta cuidadosa, o que é que está acontecendo, o que é que... Né? E não algo que, bom, então foi esta criança ou este... adolescente isolado, né? Lógico, aconteceu com ele, né? Mas o que é que está acontecendo, né? Para casos como esse, né, se repetirem. Né? E, doutora, no caso de pais, por exemplo, que notem que vale a pena procurar já foram informados e acham que vale a pena procurar algum tipo de ajuda, eles deveriam procurar um pediatra inicialmente ou procurar já um apoio psicológico? Qual seria o caminho inicial mais adequado? Então, essa é uma questão, né? A gente sabe que os pediatras são profissionais polivalentes, né? Eles precisam estar atentos a várias questões, mas eles têm excessos também, né? E a gente tem vários profissionais, né? Então, também, de novo, né? O risco de ser algo que eu te falar, generalista, né? Talvez, se os pais, né, perceberem que com aquele pediatra eles têm uma relação, né, de confiança, que eles podem contar, né, poder contar dessa preocupação. Olha, está acontecendo isso, né? Em outros casos, né, talvez procurar já estar algo bem claro, né? A dificuldade já está bem estabelecida, né? Talvez procurar, mas sempre tentando... ter um encaminhamento no sentido de não procurar, como eu posso dizer, né? Ser um encaminhamento bem cuidado. Sim. Né? Eu acho que isso já é meio caminho andado para o trabalho. Né? O que eu digo também de um encaminhamento mais cuidadoso, né? É que muitas vezes a gente precisa... Bom, então... Quem eu confio que possa me encaminhar um profissional dessa área aqui... Né? Como a gente faz com muitas buscas por ajuda profissional, né? Não conhecem alguém, vou procurar alguém. Isso, né? Às vezes no próprio, né, círculo de amizades, olha, né, essa pessoa parece que é legal. Mas o pediatra, ele é um profissional bastante interessante para se fazer essa troca, né? De poder, olha, eu estou preocupado, né? Né? O que você acha? Né? E, doutora, entrando um pouquinho na sua área mesmo, como é um trabalho de psicoterapia com crianças e adolescentes? Então, na verdade, eu sou de uma orientação psicanalítica, né? Eu sou uma psicanalista de formação, né? Então, só posso te dizer a partir deste meu olhar. E, então, como a gente faz? Vai depender, né, da faixa etária da criança, né? Então, a gente tem desde hoje, né? Por isso que eu falo que a gente também está aprendendo, aí está se construindo um campo, né? A gente tem desde hoje terapias voltadas a, por exemplo, bebês e mães, né? Quando é o caso, né? Então, se faz um trabalho, né, não só com as mães, mas com os pais, né, às vezes com a família como um todo, né? Então, uma modalidade que chama intervenção nas relações pais-bebê, criança pequena, né? Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né?
que a gente vai vendo, então, qual que é o impacto de algumas questões dos pais, né, na lida com os filhos, né? Que os filhos, os sintomas, né, que os filhos vão apresentando, né, são um reflexo do que às vezes não está tão bem, né, na dinâmica da família, com um pai ou com uma mãe. Isso não tem nada a ver com culpar pai e mãe, mas a gente não cresce sem alguém estar junto da gente, né? Então, não dá para a gente tirar de lado isso, né? Então, a gente tem desde de modalidades de trabalho assim, né? Com crianças, né, maiores, a gente vê mais a criança, mas eu trabalho de um jeito, eu não vejo só a criança, então eu vou também construindo, né, aí com os pais, né, uma conversa, né, para a gente poder ajudar essa criança melhor, né? E nos adolescentes a mesma coisa, quer dizer, né? E na verdade, é uma construção, né? Como eu posso te resumir, né? A gente vai tentando escutar o que está acontecendo, mas a gente escuta de várias formas, né? Às vezes a gente não escuta só a frase já pronta, a gente vai vendo indícios nas crianças, elas brincam, elas desenham, né? Nos adolescentes também, né? Eles contam pra gente de músicas, né? Então, tudo isso a gente vai entendendo que é uma comunicação bastante diferente, a gente escuta de uma outra forma, né? Mas a nossa formação um pouco privilegia esses sentidos, tá? Então, é diferente, a gente não vai arrumar o comportamento, a gente não tem o foco no comportamento, né? Acho que uma coisa interessante de eu te dizer, por exemplo, uma criança, às vezes, ela é vista de um jeito saudável. Ela não demanda muito, né? Ela é toda educadinha e, às vezes, ela está sofrendo muito, né? Ela acaba, na verdade, né, fazendo de um jeito que o meio também fica um pouco confuso, né? Uma criança que é educadíssima, que faz tudo direitinho, tá bem? Não necessariamente, né? Então, por isso que nessa área é tudo muito delicado, né? Não dá muito para a gente pôr de um jeito taxativo, né? Nesse sentido, né? O sintoma sempre representa algo. Não, ele representa algo para um, que não representa para outro, né? É bastante individual. Então, só um olhar bastante atento, né? Pode significar, né? Ajudar a significar essas questões de um jeito também específico daquela criança, naquela família. Isso é um complicador, né? Isso é um complicador, não é simples. Claro. É uma visão bastante complexa, mas a vida não é simples. sim. E o humano não é simples. Eu imagino que saindo da sessão também demande algumas coisas que a família e a própria criança terá que continuar fazendo. É um tratamento que permanece, né? Ele não é só entro naquela sessão, fiz aquilo, saio e continuo as coisas como elas sempre foram, né? Mas, na verdade, a possibilidade de você acessar algumas coisas e você falar e você, né, ou expressar e o profissional entender e dar algum sentido, já ajuda bastante, né? Então, isso bem orientado, às vezes é uma ajuda pontual, né? Às vezes não precisa ser a longuíssimo prazo, né? Nós somos reconhecidamente profissionais de longos prazos. Às vezes sim, mas às vezes não, né? Então vai depender, né? A gente não sabe a priori. Sim, isso até que eu ia perguntar. A gente é tão pouco afeito a esse tipo de tratamento, digamos, que a gente nem sabe, existe uma alta um dia, né? Como que se faz isso, né? Sim, então, vai depender da modalidade de atendimento, Luiz, né? Nesses trabalhos mais pontuais que a gente faz com crianças pequenas, com seus pais, até 4 anos, né? A gente tem o foco no sintoma. Então, o sintoma que está aparecendo, que está fazendo sofrer, que não está entendendo o que é que está acontecendo, a gente tem o foco aí. Então, a gente dá altas num tempo curto, às vezes, porque o projeto do trabalho é curto, né? Então, é pontual. Se a gente perceber que tem algumas outras questões que vão precisar mais tempo,
e que às vezes são questões dos pais, a gente pode encaminhar. Ou a criança foi ficando maiorzinha, resolveu aquelas coisas, mas ainda tem outras questões que valeria a pena, né, a gente se debruçar mais, a gente fica com a criança, né? Mas nos trabalhos com adolescentes, a gente nunca tem, adolescentes e crianças e adultos também, né? A gente nunca sabe antes da experiência, né? Sim. O a priori mesmo, né? Antes da experiência. Né? Sim. A gente vai construindo isso, chega uma hora que a gente dá alta, né? Mas a pessoa, a criança, o adolescente está livre, está mais livre para viver, né? É um dos nossos norteadores, né? Sim. Aí a gente dá alta. Legal. Doutor, tem algo que a gente não tratou aqui que você acha que seja importante a gente dizer? Ou reforçar, né? Algo que a gente tenha dito que você acha que vale a pena ficar como mensagem principal? Eu acho que a questão da saúde mental, né? Que eu acho que a gente tocou bastante, mas sempre... Acho que é uma oportunidade de falar, né? Nós não somos nada se a gente não pensa, né? Se a gente não se pensa, né? Como um todo, né? A gente tem um corpo, mas também tem uma mente, né? Sim. E um afeta o outro, né? Sim. Então, acho que essa é uma questão. A questão da nossa contemporaneidade também nos preocupa bastante, né? Onde é que a gente vai, né, parar, né? Sem tirar todo o acento, né, nos avanços, né? Os avanços estão aí e a gente é fruto dos avanços também, né? Sim. Agora, eu acho importante porque quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente tem recebido também algumas questões já no fronte de batalha, como eu costumo dizer, né? Então, bebês que estão permanentemente com os seus iPhones, né? Com os seus iPads, né? E que tira um pouco, né? A presença de um adulto. O adulto é fundamental. Somos seres humanos. A gente só é ser humano porque a gente tem um outro ser humano que cuidou da gente. Isso vai precisar continuar, né? A gente tem já prejuízos, né? Na questão da constituição psíquica, atravessada, né? Eu não gosto de dizer porque eu acho que sempre tem tantos lados, né? Mas atravessadas por questões não só da tecnologia, mas do jeito que a gente tem vivido. Sim. Né? Então, e o processamento de algumas coisas, dores, né? Assim, a gente está pouco, né, habituado, a gente no sentido global, né? Pouco habituado a lidar com o que não dá certo. Sim. Né? O que não dá certo, a gente tende a quero fazer desaparecer, né? Sim. Quero deletar, tira da frente, né? Sim. Os relacionamentos a gente tira também, porque pode vir um outro, né? Sim. E a gente não cria, eu gosto de dizer, porque eu acho que ajuda a pensar, a gente não cria músculos, né? Para essas coisas. As coisas difíceis a gente tira da frente, né? Sim. E é fundamental que a gente crie músculos, né? E ajude as crianças e os adolescentes também. Você acha possível fazer isso, doutora, sendo que grande parte desse contexto, às vezes, parece que está um pouco fora do nosso controle, né? Então, digamos, o vestibular tem que ser mais ou menos nessa época. Se eu não conseguir passar, nessa escola especificamente, passou da época, já é uma pressão. O trabalho, da mesma forma, aquela coisa que a gente mencionou, né? De redes sociais sempre parecem um mundo muito melhor do que aquele que é o nosso, né? Você acha possível melhorar essas relações e criar esses músculos, digamos, pelo menos no seu núcleo familiar? Porque às vezes dá a impressão que isso exigiria um pacto social entre todos, né? Que seria o ideal no caso, mas não dá para esperar isso. Você acha possível melhorar a partir de nós mesmos? Eu acho. Eu sou otimista. Na verdade, eu acho que a gente consegue tudo em doses homeopáticas. Você não constrói nada da noite para o dia, quer dizer, né? A gente chegou nesse ponto porque muita água passou por debaixo da ponte, né? Então, eu acho que se a gente... Né, não dá para falar, bom, então se a gente fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas você precisa ser responsável, pelo menos, pelo seu microcosmo, né? Que importância a gente tem dado para algumas questões da gente mesmo, da nossa família, né? Eu acho que isso já
tem um impacto, né? Tem um impacto em você e na tua família, minimamente, né? A tua família acaba reverberando no contato com outras pessoas, né? Porque não é pouca coisa, só a família. Né? Não, eu só não acho, eu não acho. Então, eu acho que a gente, sim, acho que a gente tem que olhar para, né, como é que a gente tem vivido, né? Sem parecer que eu quero que volte, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala, sempre, né? Qual que é o impacto disso? Não estou falando, a gente chegou até aqui, foi ótimo, a gente ganhou muita coisa, né? Mas eu acho que a gente está perdendo algumas coisas que são primordiais. Que eu acho que a gente precisa voltar o nosso olhar. Legal. Bacana, doutora. Muito obrigado pela presença aqui, por ter aceitado o convite, né? Para falar um assunto bem difícil. Espero recebê-la de novo mais para frente, quando a gente for tratar de outros temas, né? O programa ainda é novo, né? Como eu falei. Mas, né? Espero que a gente também tenha ajudado as pessoas de alguma forma. Isso que a gente mais quer, Luiz. Muito obrigada pelo convite. É sempre um desafio falar para o grande público, mas foi muito bom. Que bom. Obrigado, doutora. Obrigado. Obrigada, Luiz. Lembrando que você pode ouvir esse podcast nos agregadores de podcast, no iTunes ou no portal Drauzio Varela. Se você quiser mandar comentários ou sugestões de pauta, pode mandar no meu Twitter, que é o LuizFugitaJR, ou nas redes sociais Drauzio Varela. É só lembrar de colocar a hashtag Entrementes para a gente conseguir encontrar mais fácil no meio dos vários comentários que a gente recebe. Mas a gente vai tentando ver os temas que as pessoas querem ouvir para chamar entrevistados e gravar um programa. Até o próximo mês.